Quando o Senhor recebe o nosso louvor, Ele também nos concede da sua graça. Amém. Queridos, nós estamos numa sequência, uma série sobre as cartas da igreja, as cartas que foram enviadas à igreja em Apocalipse, as cartas às 7 igrejas da Ásia. Nós fizemos até agora 2. E nós temos mais uma hoje. Meu retorno está sobrando aqui. Eu quero que a cada momento, cada carta que nós passamos dessa, nós tentemos encontrar um pouco de nós. Não somente nas virtudes, mas também nos defeitos, nas advertências, e naquilo que o Senhor com certeza trouxe para nos desafiar e nos confrontar, para que sejamos cristãos melhores. Então, o livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 12, que nós vamos reler, 2 e 12 de Apocalipse. Quem encontrou, diga amém. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz o que tem aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam, e veja essa palavra, a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. E amém. Vou apresentar para vocês, com poucas palavras, a igreja de Pérgamo. Primeiramente, a palavra deve significar casamento. É uma igreja, de certa forma, casada com o mundo. Isso é apenas uma sugestão. E esta igreja estava num contexto de muita idolatria, de muita corrupção. Havia muitos templos pagãos de toda sorte, inclusive uma seita vinda da Babilônia, que ali se instalou, e o Senhor chama aquele lugar de onde Satanás habita. Parece-me que Satanás ou era vizinho da igreja, ou era mesmo um inquilino. E às vezes eu me preocupo muito no contexto de hoje, porque eu não me preocupo se Satanás é meu vizinho. Porque você pode morar num apartamento, num prédio, e uma pessoa ruim se mudar para um apartamento na frente do seu, mas não está dentro da sua casa. Mas se ele for morar dentro do seu apartamento,
Então isso se torna um pouco mais desconfortável e muito mais difícil de ser administrado. O texto de hoje sugere que Satanás habita, mas pode ser que habite na cidade de Pérgamo, mas pode ser que habite também na igreja de Pérgamo. Então isso se torna uma coisa muito sutil para nós avaliarmos e com muito cuidado e com muito temor buscar a graça de Deus. O Senhor se apresenta como a igreja, diante da igreja, como aquele que tem na sua boca uma espada afiada de 2 gumes, uma palavra poderosa que corta, né? E você pode entender, Paulo falou muito sobre isso, que antes de ele falar para cortar a igreja, ele cortou a si mesmo. E o poder da palavra e a riqueza da palavra é que um pregador não está imune, não está livre de também ser atingido. E isso é o que faz o evangelho muito poderoso. Eu não estou pregando para você, também estou pregando para mim. E o Espírito Santo que vai falar com você nessa noite, antes, falou comigo. Então você vai ser confrontado uma vez, e eu 2 ou 3, ou todas as vezes que me deparei com o estudo dessa palavra. Então nós estamos aqui hoje para descobrir como esta igreja se portava e quais são as suas características mais comuns no meio que nós estamos vivendo. Numa igreja que viveu, Pérgamo se encontrou numa situação muito difícil. Por todos os lados, os vizinhos praticavam idolatria, deram honra aos governantes romanos, mas os cristãos não abandonaram a verdade do Senhor, o único e verdadeiro soberano. Mas tanta influência de falsas doutrinas teve um impacto negativo na igreja, poluindo a congregação com doutrinas falsas que incentivavam os irmãos a praticar a idolatria e imoralidade. Jesus chama a igreja ao arrependimento. E se esse arrependimento não acontece, diz o Senhor, eu virei, e diz o texto, sem demora, e vou guerrear contra eles com a espada da minha boca. Nós hoje vamos seguir 3 coisas, como sempre faço, para resumir um texto longo, que merece muito mais tempo, mas nós vamos andar nessas 3 coisas. Primeira coisa, nós vamos falar sobre o lugar onde Satanás habita, onde está o trono dele, como ele está estabelecido naquele lugar. Segundo, nós vamos também mencionar que a igreja é capaz de viver com toda a influência, com toda a idolatria, com todo o pecado, com toda a mentira, com toda a aberração que está no mundo, e ainda assim se manter fiel, não negar a Cristo, nem mesmo diante da morte. Mas terceiro, nós também não podemos deixar de admitir e observar que em muitas situações o impacto, as influências das falsas doutrinas, das falsas seitas, elas entram no nosso contexto. E que eu costumo dizer que antigamente as seitas, as heresias estavam lá fora. A gente estava trancado nas 4 paredes, louvando a Deus, falando tudo que é santo, puro, verdadeiro e limpo. E conseguia apontar daqui seitas e mais seitas falsas. Mas hoje não é mais assim. Hoje as heresias também vieram para dentro das nossas igrejas. Essas heresias também subiram nos nossos púlpitos, assumiram os nossos microfones, entraram nas nossas reuniões mais comuns, até mesmo nas salas de escolas bíblicas dominicais, nas reuniões de oração, em vários outros lugares. Elas invadiram as casas de crentes e conseguiram entrar sorrateiramente nos pontos mais vulneráveis da nossa fé. Por isso, eu disse que provavelmente o Senhor esteja advertindo que Satanás não seja apenas vizinho da igreja, porque contra o vizinho a gente se vira muito bem, mas às vezes ele seja também o inquilino,
que está morando junto, na mesma casa, bebendo do mesmo filtro, comendo na mesma mesa. Então isto se torna um problema muito mais grave para toda a igreja do Senhor neste século. De alguns historiadores, alguns intérpretes da Bíblia, como eu disse no começo, na introdução, criaram isso como no passado, quando a igreja esteve casada com o Estado, nas corrupções do império e tantas outras coisas. Mas eu prefiro sempre trazer para os nossos dias. Eu sempre prefiro acreditar que que o Senhor está falando para mim hoje. Está falando para você. Está falando para a igreja que está estabelecida na nossa sociedade atualmente. Está falando para a DGO. Está falando para todos os crentes que estamos sujeitos a essas influências que aqui estão. Então, nós iniciamos assim. Onde Satanás habita, afinal? Porque o texto, naquele contexto, por exemplo, havia templos, havia adoradores, havia cultos a Satanás. E, claro, alguns crentes vão dizer, não vou para isso. O sangue de Jesus tem poder. Não vou me deixar envolver com essas coisas, não vou caminhar por esse caminho. Eu temo a Deus. Mas alguns outros, com certeza, também vão fazer. Então vejam onde Satanás habita hoje. E eu pergunto para você, e é preciso que você se autoavalie. É preciso que todos nós, com a consciência muito bem, vamos dizer assim, apurada, pensemos no que está acontecendo. Se Satanás habita realmente só ali nas nossas adjacências, se ele está somente aos nossos arredores, que a Bíblia diz que o diabo ruge como leão, procurando quem possa tragar, ao nosso derredor. Mas será que é só isso? Ou será que ele também está dentro das nossas casas? Será que ele também está dentro das nossas televisões? Será que ele também está dentro dos nossos computadores? Será que ele está nos nossos quartos de dormir, nas nossas camas? Será que ele também está dentro dos nossos ambientes mais sutis ou mais interiores da nossa casa? E fazendo com que todas as suas influências e todas as suas maldades, quando nós olhamos para o cenário que acontece no nosso país, por exemplo, quando aconteceu agora, por exemplo, em Suzano, uma tragédia que impactou o mundo inteiro, e depois a gente descobre que tudo aquilo nasceu de dentro de um computador. Tudo partiu ali nas brincadeiras, dos jogos, das brincadeiras que as pessoas fazem. Mas quantas são as outras brincadeiras que homens adultos e jovens adolescentes de todas as idades estão envolvidos e não percebem eles que estão fazendo exatamente aquilo que Satanás prega e ensina. Porque o Senhor está dizendo assim, eu conheço o lugar que você habita, eu sei onde você está, eu sei o que acontece por aí, eu sei quem são as pessoas. Nós não estamos falando com Deus que pergunta as coisas, nós não estamos falando com Deus que estuda para saber o que aconteceu, não. Nós estamos falando com Deus onipotente, que conhece tudo, é onisciente, sabe de tudo. E Ele está se dirigindo à sua igreja e dizendo assim, eu sei onde você está. Aquele contexto havia estátuas a Zeus. Era o centro cultural político de Roma e era uma das mais influentes da Ásia Menor. A cidade, por sinal, era uma das mais influentes. E além de uma seita babilônica que havia se transferido para lá. Todas essas coisas não estão acontecendo no nosso contexto hoje. Todas as doutrinas que nós observamos hoje, que estão na mídia, tudo aquilo que nós assistimos pelos nossos computadores, pela nossa televisão, tudo aquilo que você está sabendo, as pornografias, as mentiras, as violências, os jogos, as coisas mais absurdas que estão na nossa sociedade, fazendo parte do nosso contexto, os tablets que estão nos nossos bolsos, que estão nas nossas mãos, nas mãos das nossas crianças, e que todo mundo tem uma com os milhares e milhares de aplicativos, cada um mais maléficos e mais terríveis do que os outros. E o Senhor dizendo para nós, eu sei onde você está, no lugar onde Satanás estabeleceu o seu trono. Porque a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno.
Então nós estamos falando realmente de uma situação muito difícil em que a igreja enfrenta atualmente. Não estamos falando da igreja lá de Pérgamo somente, estamos falando na igreja de hoje, estamos falando de uma situação presente, numa coisa que está acontecendo agora, num ambiente sutil onde o diabo está tentando de todas as formas influenciar nossas crianças, nossos jovens, nossas mulheres, nossos homens, a sociedade que começou lá por fora, nas nossas escolas, em todos os ambientes da nossa rua, na nossa casa, nos ônibus, nos transportes coletivos, mas também entrou dentro das nossas igrejas, entrou dentro das nossas áreas mais sutis, entrou na nossa música, entrou nos nossos louvores, entrou em todos os setores da igreja. E são capazes de influenciar. Ou você acha que a música não influencia? Você acha que quando nós cantamos um coro como esse aqui e sentimos a presença de Deus, é só porque a música simplesmente quis, é só porque assim estava afinado, ou porque os instrumentos estavam tocando muito bem, ou porque as vozes estavam dedicadas? Não, estavam recebendo de Deus, porque nós levamos os nossos louvores a Deus. Mas se esses louvores não são a Deus, se esses louvores são ao mundo, se esses louvores são ao próprio diabo, como muitas músicas hoje norteiam isso, pode ter certeza que as suas influências virão também. O retorno também virá. As músicas que são tocadas aí nesses ambientes onde os jovens andam, que andam com os ouvidos tapados com aqueles fones de ouvido, ouvindo tudo quanto é coisa, tudo quanto é imundícia, e depois eles mesmos se tornam alterados e praticam todo absurdo de coisas, e eles acham, não, mas não é pecado, só ouvir uma música ou outra não é pecado. Não, não é pecado, mas é pecado se deixar influenciar por Satanás. E o desafio que nós estamos recebendo hoje é o Senhor dizendo para mim e para você: eu conheço você, eu sei onde você mora, eu sei onde você habita, eu sei quais são as influências que estão na sua casa, na sua cidade, na sua igreja, no seu lar, na sua vizinhança, em todos os setores dos seus ambientes de trabalho, onde quer que você ande. Eu sei onde Satanás habita. Porque se existe uma coisa que pode nos dar segurança, é que o nosso Deus é maior. E a Bíblia diz que maior é aquele que habita em nós do que aquele que está no mundo. Ele pode estar em qualquer lugar, ele pode estar tentando influenciar qualquer pessoa, mas ele não é mais poderoso do que o Deus eterno. O sangue de Cristo que nos purificou, nos lavou, nos redimiu, nos comprou e nos colocou presente na sua face. E então o Senhor tem uma coisa para dizer a essa igreja. Já disse a primeira: você não está num lugar muito confortável. Você não está num ambiente muito bom. Você não está num lugar onde... Você sabe que você gosta de chegar no culto, e eu vejo que alguns colegas de trabalho dizem que... Tem alguns colegas que... Eu não sei se eles exageram. Eu nem consigo ter essa sensibilidade toda. O sujeito entra numa sala e diz: meu Deus, aqui está pesado. O ambiente aqui está isso, está aquilo. Tinha um cara com a fumaça ligada lá, acho que estava fazendo um incenso, não sei o que, aquilo ali. Eu fiquei tonto. Eu não sei porque eu nunca fiquei. Eu não tive esse problema. Mas eu admito que nesses ambientes as influências malignas estão em todos os lugares. E que as pessoas estão cultuando esses deuses em todos os cantos. E que nas ruas onde você mora, nos bares que a cidade abre por aí, nas ruas, nas noites, você pode abrir. Hoje, por exemplo, de madrugada, eu saí de casa um pouco antes das 5 horas da manhã para levar aquele casal de missionário no aeroporto. E quando eu cheguei ali no coisa da cidade, os bares abertos, estacionamento lotado, e gente brigando, bebendo e fazendo tudo. Parece que estava no meio-dia, ou às 18 horas da tarde. Isso não para, o inimigo não para de trabalhar um só momento. O mundo é dele, tudo que está em torno dele. O Senhor está dizendo assim: eu sei de tudo, eu conheço tudo, eu sei as pessoas, eu sei que nesses ambientes crentes frequentam lá, eu sei que nesses ambientes cristãos também se deixam levar pela bebida, pelo fumo, pelas coisas, pelas drogas, pela fantasia. Cristãos também se deixam, de vez em quando a gente encontra cristãos também levando os deslizes na vida e se envolvendo com as bebidas e acatando os convites, né? Porque hoje tem aquelas coisas muito sutil, né? O cara diz assim: olha, vai ter um momento ali só de cerveja, mas não tem esquenta não, que a cerveja é light. Eu vou falar para você o que é uma cerveja light. Para no trânsito, depois de tomar 2 latinhas, e manda o guarda fazer o bafômetro para ver se você fica lá. Você vai preso. Mas mesmo assim,
Essa é uma coisa que os crentes estão dizendo que isso não afeta, isso não é problema. Mas nós vamos ver isso aqui daqui a pouco. Entretanto, havia uma igreja em Pérgamo. E o Senhor Jesus disse assim: olha, vocês são muito fortes, porque vocês não negaram o meu nome diante dessa situação. Vocês não se deixaram levar por isso. Claro, esse vocês aqui não está dizendo generalizando, como também o mal e nem o bem é generalizado. Mas ele está dizendo, eu sei que há pessoas aí que estão morrendo. Olha, vocês não deram trégua, não abriram a mão das suas convicções, não negaram o meu nome, não cederam a adoração a deuses pagãos romanos, e não cederam a adoração a esses cultos, não entraram pela idolatria, não seguiram esse caminho da miséria, da pornografia, da mentira e de tantas coisas que estão invadindo a nossa sociedade, não se deixaram levar por essas influências e continuaram fiéis ao meu nome. Mesmo com toda a pressão, mesmo com toda a influência maligna, mesmo com todo o assédio, mesmo com toda a coisa que o diabo joga nas nossas faculdades, nas nossas escolas, em todos os ambientes, mesmo com tudo aquilo que acontece pelos mentores de tudo isso, os cristãos têm dito assim: não, mas eu temo a Deus, eu ando com Deus, eu sirvo a Deus e eu continuo com Deus. Nem mesmo diante da morte. Ele citou um mártir. Um dos meus fiéis que morreu entre vós, mas não negou o meu nome. Que foi talvez torturado, que foi talvez confrontado, afrontado, que foi humilhado, que foi lançado sobre ele tantas outras coisas, e que talvez tenha morrido até de maneira ultrajante, porque essa era a ideia de Satanás, era crucificar, era queimar vivo, era fazer todo tipo de tortura para ver se a pessoa negava. Mas disse assim: mas ele não negou meu nome, e vocês continuaram fiéis, mesmo depois das ameaças do inimigo, mesmo depois da pressão. Então a igreja conhece a palavra, e quem conhece a palavra não cede às tentações do maligno. Quem conhece a palavra não cede à influência de Satanás. Quem conhece a palavra não se deixa levar pela influência da mídia, nem da televisão, nem do computador. Quem conhece a palavra não se deixa persuadir pelas tentações do mundo. Quem conhece a palavra vai continuar firme com o Senhor a qualquer preço. Mas o Senhor tem algumas observações também negativas. E aí ele diz assim: mas tem aí alguns entre vós. E quando digo isso como pastor, no meio de uma multidão como essa, eu não estou dizendo sobre ninguém. Não estou falando para ninguém. Mas eu estou falando que o Senhor, que enviou essa mensagem, Ele diz: tem alguns aí, e eu sei quem são, que eles se deixaram influenciar pelas falsas doutrinas, pelos falsos caminhos, e eu tenho uma palavra para eles. Nós vamos aqui apanhar essa história de Balaão, por exemplo, porque ele usou aqui dois personagens, que eu acredito que os nicolaítas, ainda que a doutrina não seja uma coisa retratada na Escritura, e que não diz apenas a carta de Éfeso, nós vimos semana retrasada, ou sei lá, 2, 3, 4 semanas atrás, que era uma obra que o Senhor Jesus disse assim, que eu odeio. E alguns escritores, historiadores antigos dizem que era uma obra, uma doutrina de libertinagem, onde as pessoas praticavam todo tipo de imoralidade sem achar que isso era um pecado. Mas nós vamos encontrar aqui algumas coisas, porque lá em Éfeso era obra e aqui é doutrina. Agora vamos começar com Balaão, porque Balaão tem uma outra coisa também. Tem o caminho de Balaão e tem a doutrina de Balaão. E qual era o caminho de Balaão? Está em Números capítulo 22, versículo 24. Ele queria ganhar o prêmio oferecido pelo rei Balaque. Ele queria ganhar o prêmio e ao mesmo tempo agradar a Deus. Esse foi um caminho que ele escolheu. E isso é impossível. Ganhar o prestígio do mundo, ganhar o prêmio do mundo,
ganhar o aplauso do mundo, ganhar o dinheiro do mundo, ganhar o status do mundo e agradar a Deus. Isso é impossível. Porque o Senhor disse que a palavra de Deus diz, João, se você quiser ser amigo do mundo, você está sendo inimigo de Deus. Se você quiser ser amigo de Deus, rompa com o mundo, se torne inimigo dele, porque os dois não andam juntos, os dois não são parceiros, os dois não sentam na mesma mesa. Mas Balaão queria fazer isso. Quando Balaque diz assim, olha, eu vou te contratar, você vai lá e amaldiçoa Israel, e aí fica tudo resolvido, e aí ele não vai conseguir entrar na minha terra, não vai conseguir me invadir, não vai conseguir me derrotar, ele vai ser amaldiçoado por um profeta, e eu sei que vai dar tudo certo. E Balaque diz, tá bom, eu quero o dinheiro, eu quero o ouro, eu quero a prata, eu quero os bens, só que eu não quero desagradar a Deus, então eu vou fazer um altar, eu vou fazer tudo direitinho, eu vou fazer um culto, eu vou fazer aqui uma coisa, uma adoração a Deus, vou oferecer um sacrifício, e depois eu amaldiçoo. Mas ele fez isso, deu certo? Não, porque toda vez que ele lançava a sua maldição, o Senhor tomava as suas palavras e convertia em bênção. Aí Balaque dizia assim, mas o que está acontecendo? Eu estou te pagando para você ser meu inimigo? Eu estou te pagando, você quer receber dinheiro da minha mão? Você quer receber ouro e prata da minha mão para abençoar um povo que eu paguei para amaldiçoar? Não, mas é porque não foi bem a minha intenção, é porque Deus na hora mudou, a palavra é dele, aí eu não consigo. Mas olha, vamos fazer outro sacrifício, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, quantas vezes for preciso, e vamos oferecer, e uma hora vai dar certo. Eu quero receber o dinheiro. Eu preciso receber o dinheiro. Isso aí é o caminho que Balaão escolheu. Ele queria ser rico às custas do mundo, prestigiado diante de Deus. Ele queria agradar o mundo e agradar a Deus. Ele queria servir ao mundo e servir a Deus. Ele queria agradar o diabo e agradar a Deus. Não existe associação nas duas coisas. Não existe condições de ter uma aliança com as trevas e ao mesmo tempo você não pode acender a luz e continuar na treva. Onde chega a luz, a treva some. Não dá para viver juntos. Pois é essa obra que Balaão escolheu, e eu vou dizer, esse caminho, muitos crentes, muitos obreiros, muitos homens de Deus estão escolhendo. Eles estão querendo status, eles estão querendo fama, eles estão querendo sucesso, eles estão querendo se projetar na política, eles estão querendo crescer na sociedade, eles estão querendo nome, eles estão querendo o dinheiro no bolso, e ao mesmo tempo agradar a Deus. Mas o Senhor também advertiu sobre a doutrina de Balaão. Qual é a sua doutrina? A doutrina de Balaão não é só conhecer a história dele. É saber o que ele ensinava. Como a doutrina de Cristo. O que é que Cristo ensina? E o que é que Balaão ensinava? Quando Balaão tentou de todas as formas amaldiçoar o povo de Deus, ele disse assim, Balaque, última forma, não tem jeito. Não tem jeito. A palavra não é minha, o poder não é meu. Quando eu posso falar o que eu quiser, mas Deus vai mudar a palavra no meio do caminho e vai falar o que Ele quiser. Porque a palavra é dele, eu sou apenas um canal, sou apenas um profeta. É Ele que fala. Eu não posso amaldiçoar esse povo, não vai ter jeito. Agora eu fico imaginando aqui numa paráfrase, numa imaginação minha, o Balaque dizendo assim, então me devolve meu ouro, me devolve minha prata, me devolve meu dinheiro, e você vai para o inferno para onde você quiser, mas eu não te dou mais nada, eu vou te tomar isso, Não, rapaz, vamos pensar de novo, vamos conversar, vai embora, eu não quero saber de você, você é um mentiroso, você não conseguiu fazer o serviço que eu queria que você fizesse. Aí ele, olha, eu vou te dar um segredo. Eu vou contar um negócio para você e você me dá o ouro. O que você vai contar? Se você quiser derrotar Israel, você tem que fazer Israel pecar. Faz uma festa. Rapaz, tem muita moabita aí, ó. Só o ouro. Faz uma festa, compra muita bebida, compra muita coisa. Inventa umas orgias, faz alguma coisa. Traz alguns ídolos. Envolve essas mulheres aí, atrai esses homens aí, faz esse povo pecar à vontade. Quando eles pecarem, pronto, não vão precisar nem vir aqui fazer amaldiçoamento. Deus virará as costas para eles e eles serão castigados. Funcionou? Sim. Muitos, milhares, 24 mil homens foram mortos. A derrota de Israel foi tremenda. E muita gente aprendeu a doutrina de Balaão.
que faz o povo tropeçar, que ensina um crente a cair, que laça, que arma cilada para o povo de Deus. Muitas mulheres idosas, homens idosos, muitos obreiros velhos ensinaram jovens a tropeçar e a cair, armaram ciladas para eles mesmos, para vir a derrota do povo de Deus. E isso o Senhor diz assim: tem aí. E aí o Senhor está dizendo, no meio de um contexto geral, no meio de uma multidão, e Pérgamo era uma grande cidade, devia ser uma grande igreja, e o Senhor está dizendo aí: tem aí no meio de vós, tem aí no meio dos crentes, tem aí no meio do povo de Deus, tem aí no meio daqueles que andam com a Bíblia na mão e da paz do Senhor, tem aí no meio daqueles que se assentam entre os melhores do culto, tem aí entre vocês aqueles que estão cultuando e levantando as mãos e fazendo tudo, e tem a cara de crente, o sorriso de crente, o jeito de crente, tudo de crente, a roupa de crente. Tem aí no meio deles gente com a doutrina de Balaão, ensinando o povo de Deus a cair, a lançar tropeços uns para com os outros. E ora, obviamente, o anjo da igreja que estava ali foi alertado sobre isso, e o Senhor dizendo assim: e eu sei, aqui eu vou parafrasear, e eu sei quem são, e eu sei onde estão, e eu sei o que fazem, e eu sei como fazem. Mas eu quero dizer mais alguma outra coisa. Tem gente aí também ensinando, além do caminho do Balaão e além da doutrina de Balaão, tem gente aí também ensinando a doutrina. E aí eu vou voltar para Éfeso, capítulo, lá no início, o primeiro capítulo, versículo 6, onde o Senhor fala sobre Éfeso e diz assim: eu ainda tenho a favor de vocês, a igreja de Éfeso, que vocês odeiam as obras dos nicolaítas, que eu também odeio. Existe uma diferença entre obras e doutrina. Lá em Éfeso eram obras, aqui em Pérgamo tem entre vocês aqueles que também ensinam, que praticam a doutrina dos nicolaítas. Essa doutrina dos nicolaítas, pelo que dizem os maiores escritores, era que o povo praticava a imoralidade sexual de maneira libertina, absurda, achando que isso não tinha absolutamente nada a ver e não poderia interferir em nada na sua vida cristã. Parece-me que eles não conseguiam ver as cartas paulinas de Tessalonicenses, dizendo: não defraudeis um ao outro nesse quesito, sabendo que o nosso Deus é o vingador destas coisas. Defraudar é prometer aquilo que você não pode cumprir, é enganar a pessoa com uma promessa que você não pode fazer. Parece que essas pessoas não conheciam a palavra de Deus quando dizia que os adúlteros, os fornicários não têm parte no reino de Deus. Parece que essas pessoas não tinham intentado ainda para a impundícia, que era toda sorte. Essa palavra impundícia queria dizer toda sorte de libertinagem e de pecados sexuais que eram praticados no meio da igreja, no meio das pessoas, e que o Senhor está dizendo assim: eles não fazem parte do reino, eles não estão comigo. Eu os odeio. Eu odeio essas obras. Mas aí alguém praticou essas obras. E praticar essas obras é um grande pecado, praticar essas obras é um grande crime. Agora alguém ensinou essas obras e então isso deixou de ser obra e virou doutrina. Alguém começou a dizer assim: não, rapaz, não pense bem, não é assim não. Você pode viver a sua vida, rapaz. O Senhor quer o seu coração, quer a sua fidelidade. Você teme a Deus, você anda com Deus, você adora a Deus. Importante é você dar seu dízimo, trazer sua oferta missionária para a igreja, está tudo resolvido. Você chega na igreja, vem todo domingo de manhã cedinho e está tudo resolvido. Importante é você ser instrumento de Deus, ser usado por Deus, que não vai ter problema nenhum para você, você pode praticar isso. Aí então isso virou doutrina.
E o Senhor está dizendo: eu odeio essa doutrina é falsa, essa doutrina é mentiroso, porque aquele que quiser entrar no céu, tem que santificar a si mesmo, tem que renunciar às trevas e às suas concupiscências, tem que abrir mão dos seus próprios desejos e prazeres, e andar em direção à vontade de Deus, e cumprir apenas aquilo que o Senhor determinou. Quem quer entrar no céu, tem que pensar na santificação, porque a Bíblia diz: sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então essa doutrina não cabe no cristianismo, essa doutrina não cabe na igreja, essa doutrina não foi planejada por Deus, não está na Escritura Sagrada, é uma doutrina falsa, e crente que conhece a Bíblia não se deixa levar por doutrina falsa. Mas com essa doutrina falsa, muita gente dizia, e muita gente diz hoje, pessoas famosas se convertem: eu mudei de religião, só isso, entrei num outro caminho, agora eu sou gospel, agora eu sou evangélico, só isso. Mas eu continuo fazendo as mesmas coisas, eu pratico as mesmas coisas, não há problema nenhum nisso. Aí corre para os pastores e os doutores e os mestres que admitem isso, que ensinam isso, porque Paulo escreveu isso: nos últimos tempos os homens terão comichão nos ouvidos na hora de ouvir a verdade, e por isso buscarão mestres e profetas, ou ensinadores, doutrinadores, pastores, segundo as suas próprias concupiscências, para endossar o que eles fazem de errado. Mas estas coisas não cabem no cristianismo verdadeiro. Se você quiser entrar no céu, não adianta você tapar o sol com a peneira, não adianta você tentar se enganar a si mesmo. Você só vai entrar no céu se conseguir seguir a paz e a santificação. E o Senhor diz assim: e se não se arrepender? Aí vem a palavra confrontadora final, diz assim: arrepende-te. E arrepende significa: eu volto atrás. E arrepende-te, a Bíblia diz que aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia, aquele que confessa e deixa. Mas o arrependimento tem um significado muito... eu ia jogar isso aqui no chão. Não, deixa para lá. Vou deixar em pé mesmo. Mas de repente arrepender-se é uma coisa assim: eu joguei uma coisa que não pode mais ser levantado, mas eu vou dizer assim: meu Deus, como eu gostaria, mesmo que eu levante de novo, mesmo que eu coloque no mesmo lugar de novo, como eu gostaria de nunca ter deixado isso aqui cair. Porque tem algumas coisas que quando cai, não tem conserto. Quer ver uma coisa? Deus perdoa um homicida? Sim, mas o cara não vai morrer, não vai deixar de ser morto. Ele está morto, sepultado, e não vai voltar à vida. E você vai dizer assim: meu Deus, como eu gostaria de não tê-lo matado. Como eu queria tê-lo de volta. Como eu queria abraçá-lo e pedir perdão a ele. Isso é arrependimento. Um arrependimento genuíno é quando eu quero que uma coisa jamais tivesse acontecido por minha mão. O Senhor está dizendo para esses homens com essas obras: arrepende-te, porque senão eu virei com a espada na minha boca e pelejarei contra vós. Esse não é o cristianismo que as pessoas gostam de pregar. Esse não é o cristianismo que as pessoas gostam de ouvir. Esse é o cristianismo da verdade. As pessoas gostam de ouvir o oba-oba. As pessoas gostam de pular num pé só. As pessoas gostam de levantar as mãos e dizer: eu declaro, eu tomo posse. As pessoas gostam de receber toda sorte de promessas e bênçãos, que você é herdeiro do trono e vai sentar à direita do Pai na majestade, nas alturas, e aconteça o que acontecer, você é muito mais do que vencedor, e todas as suas orações serão respondidas, e todas as suas petições serão aceitas, e todos os milagres vão acontecer na sua vida. É o milagre, é tudo que o povo gosta de ouvir. Mas a verdade que o Senhor tem para dizer nesta noite é: arrepende-te. Arrepende-te. Porque se não se arrepender, eu virei contra ti com a espada da minha boca.
Mas o Senhor conclui a sua palavra com promessa, dizendo que se houver uma mudança de arrependimento verdadeiro, radical, profunda, e se você realmente deixar aquilo, agora é hora de mudar todas as coisas. Pode ser que isso não aconteça agora, mas Jesus virá e Ele quer que realmente isso aconteça na sua vida. Então, se você fizer, Ele vai te dar duas coisas boas. Primeiro, o maná escondido. E esse maná, todos nós sabemos que é Cristo Jesus, o maná que desceu do céu. Você terá Cristo na sua vida, presente na sua vida. Mas o Senhor diz que vai dar também a você uma pedrinha branca. E nessa pedrinha terá um nome que ninguém saberá o que significa, apenas aquele que recebe. Eu vou concluir dizendo mais ou menos que, conforme os costumes da época, pedras brancas foram usadas para indicar a inocência de pessoas acusadas de crime. E Jesus inocenta você de todos os crimes que você tenha cometido. Pedras brancas também foram dadas a escravos libertados para mostrar sua cidadania. Os fiéis não são mais escravos do pecado, pois se tornaram cidadãos da pátria celestial. As pedrinhas também foram usadas pelos romanos como um tipo de ingresso para alguns dos seus maiores eventos. E Jesus permite os fiéis entrarem na presença dele para um banquete celestial. Ele está garantindo isso. Também foram dadas aos vencedores de corridas e a vitoriosos em batalhas. Os fiéis são vencedores e receberão o prêmio da mão do próprio Senhor. O Senhor promete para você, se você se arrepender e for fiel, eu vou te dar uma pedrinha dessa para você entrar no céu. Quero convidar você para ficar em pé.